Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, povo, independente da hora que vocês estejam assistindo essa videoaula. Espero que vocês gostem. Uma primeira que a gente está fazendo. Eu sou Clérison Santos e vamos falar um pouco sobre as grandes epidemias da história. Só que para a gente entender primeiro o que são epidemias, nós temos que entender alguns conceitos. O que é um surto, né? Um surto seria um aumento repentino de casos de uma determinada doença. Então a gente está falando de um local muito pequeno, por exemplo, um bairro, uma rua, né? Mas vamos imaginar um bairro. Imaginar, por exemplo, a dengue, que é o exemplo que eu trago. Um aumento de casos de dengue no bairro Malvinas, em Barbalha, por exemplo, seria um surto de dengue localizado naquele bairro. Agora, se esse surto acontece em diversas regiões, aí a gente tem uma epidemia. Essa epidemia pode ser uma epidemia localizada em uma cidade, e aí a gente vai ter um aumento de casos em vários bairros daquela cidade. A gente pode também ter uma epidemia na cidade, em determinadas cidades, várias cidades, e a gente vai ter aí uma epidemia estadual. E se esse aumento de casos acontece em várias regiões de um determinado país, aí a gente está falando de uma epidemia nacional, um surto nacional. Ou seja, a diferença de surto para epidemia é a área. Se a quantidade de aumento de casos acontece em um local pequeno, como um bairro, surto. Se acontece em vários bairros, várias cidades, várias regiões, epidemia. Agora, quando isso se espalha, que a gente tem aí o aumento de casos em vários locais do Brasil, ou melhor, do mundo, né? Vários países, vários continentes, aí a gente está falando de uma pandemia. E o exemplo clássico para a pandemia a gente pode trabalhar o atual, que é o Covid-19, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco. E uma endemia? Aí, no caso, não há um aumento de casos de determinada doença. Essa doença já é presente naquele local. Sempre a gente está tendo casos. Um exemplo de uma endemia é a febre amarela na região norte. Não é que está tendo um aumento de casos de febre amarela. Não, na região norte sempre tem casos de febre amarela. Se houver um aumento desses casos em determinado local, aquele local está vivendo uma epidemia. Só que a região norte do Brasil sempre está tendo casos de febre amarela. E aí eu trouxe também aqui algumas doenças para a gente discutir e entender um pouco que a epidemia, a pandemia que a gente vive hoje, ela não é a primeira. Já houve vários casos de epidemias, de pandemias que tiveram importância, que deixaram milhões de mortos. E é por isso que a gente sabe o risco que essa pandemia atual pode trazer para a população. A gente fala de milhões de mortos quando nada é feito ou quando as coisas são feitas de forma atrasada. Milhões. E a gente não quer isso nessa epidemia, nessa pandemia atual. Então a primeira que eu trago aqui é a lepra, a hanseníase. O causador é uma bactéria, o Mycobacterium leprae, que é o bacilo de Hansen. E os primeiros casos registrados, eles são do século 6 a.C., na Índia, China e Egito. Só que eles têm uma importância para nós que vivemos em um país cristão, né, de maioria cristã, tem uma importância assim porque é muito presente na Bíblia. Então a região assim, os hebreus, por exemplo, e outras religiões, eles consideravam a lepra como uma maldição divina. Então, tanto é que o diagnóstico e a constatação de cura ficava a cargo do sacerdote. E até na Bíblia tem alguns capítulos que falam especificamente disso, que estão mostrando exatamente como diagnosticar a doença, como diagnosticar a cura. Mas quem faria isso seria o sacerdote. E a quantidade de mortos ela é incerta, já que o tratamento era a exclusão social. Inclusive aqui no Ceará, há alguns anos atrás, existiam os leprosários, quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela era enviada para esses leprosários. Isso acabou criando um estigma, os leprosos, né? Então, desde 1995, que no Brasil, por exemplo, por lei proibido chamar lepra. O termo correto, é o mais usado no mundo hoje, é hanseníase. É uma doença que hoje tem cura, o tratamento ele dura de 6 meses até 2 anos, é feito à base de antibióticos e quando o tratamento é feito de forma correta, logo no início, a pessoa não fica com sequela nenhuma. Então é uma doença que hoje tem cura.
mas há algum tempo atrás não tinha e causava várias e várias e várias mortes. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, é uma doença que traumatizou tanto a Europa que até hoje o pessoal fala muito sobre essa peste. É, ela causou 50 milhões de mortos no intervalo de 10 anos, entre 1343 e 1353. Isso equivale a um terço da população europeia da época, que foi simplesmente dizimada. Um terço. De cada 3 pessoas, um morreu. Imagina uma doença como essa hoje, viu? É algo fora de imaginação, não dá pra gente imaginar. Então, esse surto, essa epidemia, ela aconteceu principalmente na Europa, Oriente Médio e China. É causado por uma bactéria, a bactéria Yersinia pestis, que é presente em ratos, e essa doença ela tem um vetor. As pulgas, quando mordem os ratos, elas podem posteriormente também morder os humanos, e aí ela vai transmitir as doenças. Os sintomas é febre, dor de cabeça, vômito. Aí isso aqui é interessante, esses inchaços nos gânglios linfáticos e as manchas pretas na pele, né? E o pessoal chamava de bubões essas manchas com esses inchaços. E aí ficou o nome, peste bubônica. Esse poeta italiano, Giovanni Boccaccio, ele viveu na época e ele escreveu alguns textos sobre a peste bubônica. Eu vou deixar aqui para vocês pausarem e darem uma lida. Eu vou pular, mas quero que vocês pausem mesmo e leiam, que é bem interessante assim. Ele fala como era esses bubões, como é que se pegava a doença, tá bem interessante. Então deem uma pausa, leiam, vou passar para as próximas imagens. E essa é uma máscara utilizada, uma roupa na verdade, né, com essa máscara parecendo um bico de corvo, utilizada pelos médicos da época, né, os profissionais da saúde da época que estavam tratando a galera com a peste bubônica. Então, para você ver como a máscara nessa época já tinha importância para o tratamento das doenças pelo pessoal, os profissionais da saúde, mesmo sem saber o que é que causava, porque na época eles não conheciam bactéria, o microscópio não tinha sido inventado. Então, mas eles imaginavam que era transmitida pelo ar, e aí eles usavam essas máscaras, mesmo sem saber o que causava a doença. Detalhe, é uma doença que é no século XIV, né? Então, hoje a gente já está, o quê? Século XXI, e a gente teve casos de peste bubônica no mundo, ainda no ano passado, por exemplo. Então, é uma doença que, apesar de a gente não ter mais uma epidemia, uma pandemia, não ter mais tantos casos, mas ainda requer um certo cuidado. Tem tratamento? Tem. Mas é uma doença que já dá pra gente ter uma noção, né? O saneamento básico, ele evita, ajuda a evitar também, já que não vai ter os ratos com as pulgas. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado para que essas doenças não voltem. No caso aqui, a tuberculose, o pessoal que estuda literatura brasileira sabe do mal do século. E qual era o mal do século? Era a tuberculose. E se vocês forem ver, o intervalo aqui é de 100 anos, um século, né? O agente etiológico é a Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch. O período dessa epidemia, dessa pandemia, foi 100 anos mesmo, de 1850 a 1950. E no mundo a gente teve 1 bilhão de pessoas mortas. 1 bilhão. Não é brincadeira não, cara. 1 bilhão de pessoas morreram por causa da tuberculose. E essa quantidade ela está muito ligada também à questão da revolução industrial, porque as indústrias tinham muitas pessoas trabalhando junto e tinham várias indústrias próximas. Como a tuberculose é transmitida pelo ar, pelo contato com a saliva, gotículas de saliva, por exemplo, uma pessoa que tivesse com tuberculose próxima a outras em uma fábrica iria transmitir. E aí essas outras pessoas iam transmitir para as fábricas vizinhas. E aí a gente teria várias pessoas doentes, né, e que poderiam ocasionar a morte. A tuberculose é uma doença que ainda mata, que ainda causa, ataca pessoas, que pessoas ainda pegam tuberculose. Só que hoje tem tratamento bem feito, a pessoa tem vacina também. Então, o tratamento, a vacinação pode ajudar a diminuir, e vem realmente diminuindo os casos de tuberculose durante
nosso período atual, né? Mas nesse intervalo de 100 anos, 1 bilhão de pessoas morreram. Isso aqui é uma enfermaria com várias pessoas sendo tratadas de tuberculose e, infelizmente, eu creio que a maioria delas veio a óbito, já que não tinha um tratamento tão eficaz na época. A varíola. A varíola hoje é uma doença erradicada através de campanhas de vacinação. Eu comecei logo a falar sobre a vacinação porque, apesar de ser uma doença erradicada, ela pode voltar, porque infelizmente tem pessoas que estão defendendo a não vacinação. A vacinação, ela conseguiu controlar várias doenças. Varíola é um exemplo. E aí, se as pessoas não se vacinam, essas doenças tendem a voltar. A varíola ela matou 300 milhões de pessoas entre 1896 e 1980. E o que é que aconteceu nessa década de 80, década de 70, que impediu a varíola? Campanhas de vacinação em massa. Quando a vacinação ocorreu em massa, houve o controle e a varíola foi erradicada. E olha que a gente está falando de uma doença antiga, viu? Que há registro de que o faraó Ramsés II, no Egito, ele foi vítima de varíola. E aí a gente só conseguiu erradicar em 1980, na década de 80, né? O agente etiológico é o ortopox vírus, que é um vírus de DNA. A gente sabe que a gente tem os vírus de DNA, fita simples e fita dupla, e vírus de RNA, fita simples e fita dupla. No caso da varíola, é um vírus de DNA. E no caso do vírus, o SARS-CoV-2, que é o que está causando agora o Covid-19, ele é um coronavírus, ele é um vírus de RNA. A gente tem aqui a tifo, febre tifoide, e ele é causado por uma bactéria, Rickettsia tifo, transmitida por pulgas. Houve uma epidemia muito grande na Europa Oriental e na Rússia no pós-Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1922, 3 milhões de pessoas morreram. E a gente está vendo aí uma imagem de um campo de concentração, e a gente pode até pensar que era a Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Hitler, infelizmente, ele matou várias pessoas em campos de concentração na Alemanha. Mas não, a gente está aí vendo um campo de concentração no pós-Primeira Guerra Mundial e essas pessoas morreram de tifo, uma epidemia de tifo nesse campo de concentração. Algumas pessoas podem estranhar essa foto colorida aí, mas na verdade é porque eles pegaram a foto preto e branco e coloriram digitalmente, viu? Mas a gente pode muito bem se confundir, pensar que era a Segunda Guerra Mundial, mas não. Aí é no pós-Primeira Guerra Mundial e é uma epidemia de tifo. A cólera. A cólera ela já é conhecida desde a antiguidade e houve uma grande epidemia em 1817. Né? Ela é causada por uma bactéria, que é o Vibrio cólera, e a contaminação acontece por água e alimentos contaminados. Aí se a gente vê assim, água, alimentos contaminados, onde é que a gente consegue água contaminada? Onde não tem saneamento. Infelizmente é uma doença que é muito ligada à pobreza de uma região, né? O país, a região. Quanto mais pobre ela é, infelizmente falta saneamento. E sem saneamento, a chance da cólera atacar alguém é alta, né? E o sintoma da cólera é uma diarreia intensa, que em algumas pessoas, como crianças, por exemplo, ela pode levar ao óbito em 24 horas. O tratamento é bem simples. Lavar os alimentos e ferver água, filtrar água, você evita, né? E o tratamento ele tem que ser feito para repor essa água que está sendo perdida pela diarreia, né? Só que muitas vezes as pessoas moram longe de hospitais e não dá tempo de chegar lá. E assim, apesar de ser uma doença que o saneamento resolveria, uma água de qualidade, um alimento de qualidade resolveria essa questão da doença, ainda hoje, nesses países que a gente está vendo aí marcado nesse mapa de vermelho, está presente a cólera. E assim, milhões de pessoas morreram durante a história vítimas de cólera. E é uma doença que dá para a gente evitar ela, né? Apenas com saneamento. A AIDS, ela atinge a população humana, assim, uma epidemia de AIDS desde 1980. O agente etiológico é o HIV, né? A AIDS é a doença, o HIV é o vírus que causa. Aí tem aí, ó, mortes 20 milhões, mas a gente sabe que a AIDS em si não mata. O problema é que a AIDS ela enfraquece o sistema imunológico e aí qualquer doença oportunista leva à morte.
pode levar à morte. E aí, no caso, a AIDS, ela ajudou, no caso, a morte de 20 milhões de pessoas de 1980 até agora. É um período curto, 30, 40 anos, né? Período curto, 20 milhões de pessoas. Eu não vou me deter tanto à AIDS, porque a gente vai depois falar em sala melhor sobre a AIDS, como evitar, enfim. Essa daqui da gripe espanhola eu deixei para as gripes pro final, porque que é pra gente comparar com essa gripezinha, entre aspas, esse resfriadinho que tá tendo agora, dando uma espetada em uma certa pessoa, né? Mas a gripe espanhola, ela assolou o mundo entre 1918 e 1919. Apesar do nome, ela não surgiu na Espanha, né? O nome gripe espanhola, né? Ela não surgiu na Espanha. Acredita-se que os primeiros casos foram na China ou nos Estados Unidos, mas o primeiro caso registrado mesmo aconteceu em um acampamento militar nos Estados Unidos. O agente etiológico é uma variação do vírus influenza H1N1, é o vírus da gripe, né? E aí, nesse período aí de 2 anos, morreram. O número é incerto, mas acredita-se que entre 17 e 100 milhões de pessoas em apenas 2 anos. A letalidade era bem alta, né? De 6 a 8% das pessoas morriam. Então, digamos ali que a gente tinha 100 pessoas com essa gripe e de 6 a 8 morreriam. No Brasil, estima-se que 35 milhões de mortos, e entre eles o presidente Rodrigues Alves, presidente eleito, que ele já tinha cumprido o primeiro mandato, ele não chegou a assumir o segundo mandato, porque ele morreu, né, pela gripe espanhola. E aí a gente pode ver os casos de gripe espanhola, que foi realmente uma pandemia mundial. A gente pode ver aí vários países que tiveram casos da gripe espanhola. E esse aqui é um jornal do Rio, na época. Um Rio é um vasto hospital. É isso que a gente quer que não aconteça com essa epidemia atual da Covid-19. A, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde estão tomando providências para evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. E assim, dessa forma, a gente evitar que muitas pessoas morram e que essa notícia volte à tona, né? O Rio seja um vasto hospital novamente. Isso aí é uma enfermaria com várias pessoas sendo tratadas e, infelizmente, também elas provavelmente, a maioria vieram a óbito. Não, não a maioria, mas uma boa parte vieram a óbito. Houve outros casos também de gripe ocasionado por outras variações do vírus influenza e que tiveram também um número importante de mortos. Então a gente teve a gripe asiática, que ocorreu na China, na Ásia como um todo, na Oceania, Estados Unidos, África e Europa. Ela é causada pelo influenza H2N2 e ela ocorreu de 1957 a 1958. E nesse período de 2 anos, houve até 2 milhões de mortos. E tem também a gripe de Hong Kong, que é a influenza H3N2. O período dela também de 2 anos, 3 milhões de mortos. A gente está vendo aí que é um período curto, 2 anos, né? Então a gente não quer que isso aconteça novamente. Por isso que está sendo feito esse pedido para ficar em casa, esse isolamento social, para evitar que esse número de mortes seja atingido. Se tudo der certo, vão ter pouquíssimos casos de morte, que infelizmente não são poucos mais, né? Vão ter poucos casos de morte, vai ter muita gente falando que não precisava fazer esse isolamento, mas a quantidade pequena de mortos será apenas porque foi feito o isolamento, foram tomadas as medidas. Se essas medidas não forem tomadas, a quantidade de mortos vai passar da casa dos milhões. Então é importante manter essas medidas de isolamento. A gripe suína, que ela é mais recente, né, uma outra variação de H1N1, houve mais de 17 mil mortos durante a pandemia. Estou falando assim durante a pandemia porque ainda hoje ela mata. Hoje em dia tem vacina contra o H1N1, que é a vacina da gripe, né, que inclusive já está tendo a campanha para vacinação dos idosos. Mas é importante assim que esses 17 mil mortos, mais de 17 mil mortos, foram durante a pandemia. Os países marcados em preto são os que tiveram casos de morte registrada. E os que marcados em vermelho tiveram casos da doença, mas não registraram mortes. E a gente pode ver aí que praticamente o mundo inteiro registrou a doença, né? Seja
com mortos, seja sem mortos, mas praticamente o mundo inteiro registrou. E o que é que tem de diferente agora? A gente comparando, por exemplo, com outros mapas de outras doenças, por exemplo, esse, que é da gripe espanhola. A gente pode ver aqui que a Austrália, alguns países escandinavos não registraram a doença, né? Mas o que é que tem de diferente agora? A questão da globalização. Todo mundo aí pode, em 24 horas, estar no outro lado do mundo. E aí você pode levar esse vírus que pode contaminar outras pessoas. Então, hoje, uma pandemia dessa magnitude é grave. A gente teve também, a gente costuma pensar assim, ó, o coronavírus, ele apareceu do nada, apareceu agora. Não, o coronavírus é uma família viral, tem vários vírus que atacam, que causam problemas respiratórios em animais e, eventualmente, eles podem causar problema respiratório em humanos. Então, aqui eu trouxe o SARS-CoV, que é o primeiro, que é de 2002, que causou na China e em algumas partes do mundo, como a gente pode ver aí no mapa, 800 mortes. Foram mais de 8 mil casos registrados que resultaram em mais de 800 mortes. Isso entre 2002 e 2003. É, a gente não quer que o atual ele se espalhe, aumente muito essa quantidade, mas infelizmente hoje, com o SARS-CoV-2, que é o vírus atual, essa quantidade aí de 800 mortos acontece em um dia na Espanha, na Itália. Nos Estados Unidos é 1.400, 1.500 mortos por dia. Né? Então, esse SARS-CoV, o primeiro lá de 2002, ele matou 800 pessoas. Mas aí quando a gente vai para o SARS-CoV-2, que o problema fica maior, né? Que é o atual, o SARS-CoV-2, que é que está causando a Covid-19. E essa quantidade de casos e de mortes, eu peguei no dia 4/4, nesse horário aí às 9h18, porque a gente sabe que está sempre sendo atualizado. Então, nesse horário, a gente já tinha mais de 1 milhão de casos, com 59.884 mortes registradas no mundo, sendo que no Brasil 365 pessoas já tinham falecido por causa do Covid-19. Então, pessoal, fiquem em casa. Evitem o contato social. Só assim a gente pode controlar esse pico da doença, essa epidemia. Não é que assim ninguém vai pegar, não. Algumas pessoas vão pegar, mas se todo mundo pegar ao mesmo tempo, não vai ter leito de hospital para todo mundo. Então, com o isolamento social, a gente consegue diluir esses casos no tempo, e aí vai dar para tratar todo mundo. E vai dar para preparar novos leitos. E o SARS, que é essa síndrome respiratória, né? Ela vai causar essa falta de ar. E a gente sabe que com falta de ar mais grave, um idoso, uma pessoa com comorbidade, pode vir a óbito. E assim, há casos de pessoas jovens também que morreram vítimas do SARS-CoV-2, que é o coronavírus atual. Então a gente tem que tomar cuidado e acabou a apresentação. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tirar, como sempre faço. Quem entrar em contato comigo com alguma dúvida, não tenham dúvidas de que eu vou tirar essa dúvida, viu? Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e um grande abraço.